Almanaque número 13, agosto de 2017. Capa Elcio Laranjo. Tema: o Palácio dos Leões. Alguns conteúdos: um centenário casarão no bairro Fundinho. Ido Finotti e sua primeira galeria de arte na confeitaria Na Hora. O colecionador de fotografias João Quituba. O político uberlandense Homero Santos. Os 60 anos do Conservatório Estadual de Música. Os 100 anos do Palácio dos Leões. O violinista Nicolau Suzebeck. Ecos de feminismo na cidade. O pioneirismo do empresário Alfredo Rezende. A modernidade da criação do bairro Roosevelt em 1945. Os 25 anos do Center Shopping. O cirurgião plástico uberlandense que operou o guerrilheiro Carlos Lamarca, entre outras matérias. Ele foi vereador, deputado estadual, deputado federal e ministro do Tribunal de Contas da União. Era do antigo PSD e nunca se afastou do seu partido enquanto existiu. Teve participação ativa na criação da UFO e foi um projeto de lei de sua autoria como vereador que efetivou a cidade industrial. A grande riqueza que eu conquistei na minha vida pública foram os amigos que eu fiz. E eu tenho muitos. E você sabe que só as votações que eu recebi durante todo esse período que eu fui candidato, toda essa gente que votava em mim era um amigo que eu tinha e que eu faço questão de frisar. O senhor nunca perdeu uma eleição desde que o senhor foi eleito vereador, primeira vez como suplente em 1954. Por que o senhor nunca disputou a prefeitura de Uberlândia? O senhor tinha medo de perder ou não interessa para o senhor, não despertava vontade de administrar a cidade onde o senhor nasceu? Bom, é interessante a sua pergunta, mas eu acho que eu me considerava mais útil na tribuna, defendendo os interesses de Uberlândia, seja na Câmara de Vereadores, como na Assembleia Legislativa, e acredito que eu tenha prestado muito mais serviços a Uberlândia como deputado do que propriamente como se eu fosse prefeito. Você veja, nós começamos como deputado estadual, eu tive a felicidade de criar aquela autarquia educacional do ensino de Uberlândia. Foi uma defesa que eu fiz junto ao governador de então, o governador Israel Pinheiro, e criamos a autarquia, cuja autarquia nós instalamos aqui 3 escolas, a de veterinária, a de odontologia e de educação física. Nicolau, por que um vendedor tão bom quanto você, que foi um mestre na arte de vender luminoso, é um vendedor tão ruim do artista que você é? Você não confia no produto que você tem, não? Sabe o que é? Eu vou te falar uma coisa. Você não pode ter a pessoa errada no lugar certo. Porque o que acontece? Eu sempre vendi luminoso, vendi o diabo a 4, mas só que o seguinte, eu estou chegando à conclusão, depois de conversar com pessoas assim mais profissionais, eu não posso vender meu violino, não posso, você artista, entendeu? Né? O artista, eu preciso ter um empresário, ou um cara que ele é que vai, ele leva o material, etc. E depois eu apareço lá para tocar. O Nicolau, e qual que é a maior emoção que a música já te proporcionou? Nossa, Celso, eu vou te falar uma coisa. Eu não saberia descrever, sabe? Porque é uma coisa interessante. Cada vez que você pega no instrumento, é uma emoção. Que emoção que foi a minha e do público. Porque a maior emoção é, primeiro, você
sente aquela música, que está saindo aquilo que realmente está no seu coração. E aí, quando você passa pelas pessoas, você vê estampado na fisionomia das pessoas a emoção que elas estão sentindo com aquela música que está saindo ali do seu violino. É indescritível, sabe? Eu acompanho desde o início. Parabéns a todos vocês do Almanac, é a 13ª edição. É uma forma de você fazer história de Uberlândia não ser esquecida. Olha, eu conheci o Almanac no princípio, as primeiras edições, e logo eu me encantei com a forma leve, gostosa e com a quantidade de informações que ela levava para a comunidade, de uma forma geral. Você vê, às vezes, os jornais dão uma notícia, aquilo passa, mas não. O Almanac do Celso, principalmente esse programa de vocês, o Uberlândia de ontem, sempre, a história de Uberlândia e das pessoas que fizeram parte dessa Uberlândia. Algumas questões que são bem pontuais, históricas, mas trazendo isso numa linguagem muito acessível para a população. Então é importantíssimo para que as novas gerações possam, através da revista Almanac, entender como a cidade de Uberlândia foi construída, como ela foi feita e, a partir daí, valorizar tudo aquilo que a cidade conquistou até o presente momento. É o registro de tudo, porque às vezes as pessoas não conhecem a verdade, não conhecem a história. Não porque elas, talvez por falta até de informação. Por exemplo, no caso do Dr. Rondon Pacheco, eu acho que vocês hoje estão passando várias informações que às vezes não era nem do conhecimento do nosso povo. É assim que se faz da história. Agora, a história, eu digo sempre uma coisa, a gente deve procurar sempre fazer ela enquanto a pessoa está viva. E vocês fizeram isso também com o Dr. Rondon Pacheco, inclusive com a gravação do Celso Machado, ele contando os vários momentos da sua vida. Ali ele registrou uma passagem viva. Aqui hoje vocês estão registrando uma história de um dos grandes ônibus públicos de Uberlândia, de Minas Gerais e do Brasil. Olha, eu fiquei realmente com o meu coração arrebentando, porque você imagina coincidir justamente com um dia que também estava sendo homenageado Rondon Pacheco, é muito importante, porque a gente, quer queira, quer não, o Rondon foi uma das pessoas mais importantes de Uberlândia, mais importante de Minas, mais importante do Brasil. É o que nós temos que valorizar, Sem a história, nós não temos projeção para o futuro. Então nós precisamos do passado para entender o presente e projetar o futuro da história de Uberlândia.